No Justiça para Todos de hoje, você vai acompanhar uma entrevista especial com a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas. Nós vamos conversar aqui no Justiça para Todos sobre a importância e a contribuição dos juizados especiais federais e sobre a conciliação. Você acompanha essa entrevista agora. O Justiça para Todos está no ar. A desembargadora é natural do Rio de Janeiro, tomou posse no cargo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região por merecimento. Hoje é coordenadora dos Juizados Especiais Federais do TRF1. Desembargadora, são 20 anos, como juíza federal, nem completou 2 anos aí como desembargadora e já está à frente dos Juizados Especiais Federais. Como que se deu isso? Eu, enquanto juíza de primeiro grau, eu tive a oportunidade de ser coordenadora durante uns 5 anos aqui no Distrito Federal, instalei os Juizados Especiais aqui do DF, bem como a Central de Conciliação. Então, eu já tinha uma grande experiência nessa área e quando ascendi ao tribunal, fui convidada para integrar, para desempenhar essa importante função, que é ser coordenadora dos Juizados Especiais Federais em nada mais, nada menos do que 14 estados que congrega a nossa região, com diferentes culturas, diferentes requisições e diferentes problemas. E os juizados especiais, eles trazem a celeridade para a justiça, também afastam aquela ideia de que entrar contra o Estado tem um retorno mais demorado, isso também acaba mudando um pouco, Ah, com certeza, mas assim, no GEF, em razão até do princípio da celeridade, da oralidade, da informalidade, os princípios que norteiam os juizados especiais federais, a ação ela é mais simples, ela tem um rito mais célere. E, em razão disso, são ações propostas de causas até 60 salários mínimos, geralmente são causas previdenciárias e também de servidores públicos, dentro deste valor de 60 salários mínimos. E, em razão disso, o rito é mais célere e a resposta ao jurisdicionado, consequentemente, mais rápida. São quase 20 anos na esfera federal do judiciário e já dá para ter um retorno aí desses quase 20 anos? Nós temos uma demanda previdenciária muito grande. Para você ter uma ideia, hoje nós temos nos juizados especiais federais 1.200.000 ações. A grande maioria da população se socorrendo dos juizados especiais para ver reconhecidos seus direitos. Então, daí a importância social dos juizados especiais federais no cumprimento da sua missão constitucional de realizar justiça. Muitas ações previdenciárias de revisão ou concessão de benefícios acabam aí nos juizados especiais federais, e a quantidade é expressiva, Sim, não resta dúvida que essas ações até 60 salários mínimos são propostas perante os juizados especiais federais, como eu expliquei, independentemente da presença de advogado. O segurado ele pode, por ele mesmo, ir propor essa ação. A Justiça fornece esse tipo de serviço gratuito e o que nós temos contado atualmente com a mudança de paradigma dos procuradores federais, em que eles se prontificaram a fazer acordo em casos de demandas previdenciárias de benefício por incapacidade, quando o segurado realmente está doente, no caso de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, em que existe um laudo positivo de fazer um acordo e não haver necessidade dessa pessoa ingressar com a ação. Então, através da conciliação, fazendo uma audiência pré-processual, pode-se ser reconhecido o direito desse segurado sem que ele necessite de ingressar com uma ação na Justiça Federal. Um dado positivo do Justiça em Números é sobre os processos eletrônicos, Pela primeira vez na história, os processos eletrônicos foram maiores do que os físicos. São 57% contra 44% isso em 2014. Só para a gente comparar aí, em 2009, esse índice era de 11%. Isso demonstra uma evolução aí do judiciário? Não resta dúvida que os nossos tribunais estão evoluindo nesta área
né, digital, mas o que nós percebemos é que no âmbito da primeira região, em razão da diversidade dos 14 estados que nós temos, nós não podemos exigir que o trabalhador rural do interior do Amazonas, ele tenha computador, não é? Então, nós da Justiça temos que pensar em como podemos inseri-lo nesse aspecto digital, né? Então, essas intimações eletrônicas, como é que você vai exigir que ele vai ser intimado de uma demanda se ele não tem computador? Então, tem que ser democrático, né? Isso tem que ser democrático, e nós temos que pensar em dar acessibilidade a todos os cidadãos, né? Então, ou se faz convênios com prefeituras locais para que essas pessoas possam ir a algum determinado local no seu município, verificar as intimações. Na Amazônia, as intimações se fazem por barcos. Os oficiais de justiça têm que viajar quilômetros e quilômetros nos rios, né? Então, quando se fala de efetividade da jurisdição, você quer dizer que essa justiça vá a todos, né? E que todos tenham acesso a ela. Ainda com relação aos juizados especiais, de que forma eles se tornaram assim, um incentivo à conciliação? Bem, a lei dos juizados especiais, ela foi inovadora ao estabelecer no seu artigo 1º a possibilidade de se realizar conciliação numa época em que não era usual, né? Então, o juiz do juizado, ele é muito mais liberal nesse aspecto, porque justamente na primeira audiência, a primeira pergunta que ele propõe, principalmente agora com o novo Código de Processo Civil, é se há um acordo, né? Então, em razão disso, nós percebemos que a adoção de formas alternativas de solução de conflito tem colaborado muito em evitar a judicialização de demandas. E aí desafoga o judiciário, né? Sim, consequentemente, não só desafoga o judiciário, mas através dessa forma alternativa de solução de conflitos, se alcança a pacificação social, né? E também essas pessoas têm, de uma maneira mais célere e rápida, efetiva, a solução dos seus conflitos. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Justiça para Todos volta a falar com a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas. Voltamos em instantes. Voltamos agora à entrevista com a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas. Desembargadora, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem cerca de 1.200.000 processos, né? Um número impressionante. A senhora, como coordenadora dos Juizados Especiais Federais, o que tem feito para diminuir aí esse número que está na casa dos milhões, hein? Pois é, então, nós temos assim várias tratativas e uma mais inovadora que instalamos agora é o Fórum Interinstitucional Previdenciário. Esse fórum participa dele todos os atores do processo, Defensoria Pública, a Advocacia Geral da União, Ministério Público, OAB principalmente, e todos com um único objetivo: resolver litígio e realizar justiça, né? Que é a nossa missão institucional.
E ele veio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Sim, sim. É uma prática que já é utilizada na 4ª Região há muito tempo e que tem dado muito bons resultados na medida em que constitui a democratização do diálogo, né? Porque as partes sentam e dialogam sobre a melhor maneira de solucionar seus litígios, tá? Então, agora nós tivemos a primeira sessão aqui no Distrito Federal, que foi extremamente produtiva. Nós tivemos a parceria dos procuradores federais que julgam as causas previdenciárias e que se comprometeram a celebrar dentro em breve um termo de cooperação técnica com a Justiça Federal, visando a celebração de acordos naquelas demandas em que há a possibilidade, multirões, então, vamos dizer, juizados itinerantes. Então, todas essas boas práticas, nós vamos incentivar as partes e comungando do interesse recíproco de solucionar os litígios, né? E também eu vejo pelo lado de evitar a judicialização de processos. Foi um dos aspectos em que eu coloquei nesse fórum a possibilidade de evitar, de solucionar uma demanda antes mesmo dela ingressar na justiça, através do acordo. Então, a Procuradoria Federal foi muito receptiva, tivemos presente no nosso fórum o presidente do INSS, doutor Gadelha, que também comungou do nosso interesse e acho que vai ser bom para o jurisdicionado brasileiro. E na 1ª Região, como é que os trabalhos do fórum vão ser desenvolvidos? Então, esses trabalhos, nessa sessão, eu tive a participação dos 14 coordenadores de juizado e eles tiveram a oportunidade de presenciar como nós interagimos aqui com as partes, desenvolvendo perguntas pertinentes, as dificuldades. Eu acho que vai ser a ponte para que, quando hoje em dia você quer solucionar um problema, você tem que criar mecanismos de chegarmos ao outro lado da demanda, né? Então, esse fórum vai ser uma ponte para que possamos, os atores do Poder Judiciário, possam chegar ao outro lado, que é a realização efetiva da justiça. Desembargadora Gilda, falando em desafogar aí o TRF1, o que a senhora acha da criação dos novos TRFs? Olha, eu sou favorável à criação dos novos TRFs. Veja bem, em Minas nós temos aqui, eu sou atualmente presidente da primeira turma do tribunal, né? Nós temos aproximadamente quase 75 mil processos na primeira turma. Então, desse número, aproximadamente 80% é previdenciário. E nós ainda temos processos da competência delegada. Um cidadão brasileiro no interior do Brasil, em que tem a necessidade de ingressar com uma ação contra a Previdência Social e que no seu município não exista a Justiça Federal, ela pode ingressar na Justiça Local em razão da competência delegada. Só que esse recurso, se houver recurso dessa ação dela, esse recurso vem aqui para o TRF. Ou seja, uma ação que é julgada em Roraima, no interior de Roraima, na Justiça Local, o recurso virá para Brasília. E isso tem demorado muito. E com relação, você me perguntou sobre a criação dos tribunais de Minas. Atualmente, desse número que eu te falei, de 75 mil processos na primeira turma, 80% são previdenciários. E desses 80%, eu poderia lhe dizer que mais de 50% é do Estado de Minas Gerais. A nossa visão institucional é realizar justiça e para que ela seja efetiva, né, para que se alcance essa efetividade de justiça, nós temos
Sim, a justiça ela tem que ser próxima do cidadão, né? Ele tem que ter acesso. Como é que uma pessoa que mora lá no norte do Brasil, para vir acompanhar o seu recurso aqui no tribunal, ela tem que contratar um advogado? Isso custa muito caro, né? Embora tenhamos feito muito audiências por videoconferência. Agora nós temos algumas ações de servidores públicos, de gratificações, que estamos fazendo por videoconferência. Isso tem ajudado muito. Tem colaborado muito, porque é uma maneira mais democrática de acesso à população. Porque senão o processo se torna muito caro. E na avaliação da senhora, o que está faltando para que eles sejam criados? Eu acho que uma vontade política, né? Que acredito que dentro em breve, assim, a AJUF, ela tem comungado desse propósito e eu acho que com uma vontade política isso se resolveria. A senhora percebe hoje a necessidade de especialização de varas na Justiça Federal? Ah, sim, com certeza. Eu acho que a especialização de varas, ela contribui para a efetividade da prestação jurisdicional. Aquele juiz que só trabalha com uma matéria, né, ele tem, consequentemente, maior capacidade e competência para dizer o direito de uma maneira mais rápida. A utilização de recursos virtuais foi um dos temas debatidos no fórum, né? É possível utilizar esses recursos virtuais para melhorar aí a questão da mediação, né, desembargadora? Ah, sim, eu acredito que utilizando esses recursos virtuais, vamos dizer, fazendo eletronicamente audiências de conciliação, no caso, foi a sugestão, inclusive, dos procuradores federais, que eles, em um local, podem fazer um link com uma sessão judiciária, que é agora, como nosso maior desafio, nós temos 20 mil audiências para realizar em São Luís, no Maranhão, e estaremos utilizando desse mecanismo para desenvolver essa quantidade de audiências. Vamos fazer uma pausa. O Justiça para Todos vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Voltamos com Justiça para Todos aqui no nosso estúdio. A convidada é a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas. Desembargadora, falando ainda sobre o Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal é reconhecido pela agilidade, economia processual e simplicidade na administração dos trabalhos. Isso se deve a quê? Se deve à informalidade da lei dos juizados especiais, que não requer um rito mais complexo, mas sim o destino dela, que é solucionar as causas de menor complexidade, né, até 60 salários mínimos. E, em razão disso, o seu rito é mais célere. E nós estamos aqui, os juízes do juizado, efetivamente para resolver o problema do cidadão. E, em razão disso, nós temos utilizado formas alternativas de solução de conflitos, inclusive para evitar a judicialização de demanda, ou seja, a pendência judicial ela é solucionada no início da demanda com uma reclamação pré-processual, evitando que o judiciário fique abarrotado mais de ações. Essa simplicidade é que dá essa celeridade, né? Sim, sim, eu acho que é uma grande mudança de paradigma, a lei, né, do juizado, e a cada dia ela se aperfeiçoa mais. E, em razão disso, foi que eu falei com você que tinha celebrado o Fórum Interinstitucional até para juntos
com os atores, daqueles que participam efetivamente do processo da justiça, chegarmos com ideias, trocarmos ideias, compartilharmos boas práticas para que a gente possa realizar justiça e solucionar o problema do cidadão. A senhora acredita que a preparação dos operadores de direito deve ser voltada assim desde o início, né, desde a formação, para essa questão do acordo entre as partes? Com certeza. Hoje, com o novo código, com a edição do novo Código de Processo Civil, em que inseriu a conciliação como uma fase obrigatória do processo, todas as universidades, a OAB, os procuradores federais, olharam com outros olhos essa questão da conciliação. Ou seja, houve uma significativa mudança de paradigmas na visão do processo, né? O processo ele tem que chegar ao final com a solução do litígio, daquele que busca a prestação jurisdicional. E, para isso, há necessidade de adoção de formas alternativas de solução dele, né? Na administração pública federal, a senhora acredita que a conciliação e a mediação deve ser usada também para resolver litígios? A gente tem exemplos aí como o Serra da Canastra, né, o Anel Rodoviário. Não tenho a menor dúvida. Eu acredito que hoje a adoção de formas alternativas de solução de conflitos pela administração pública, eles sinceramente já chegaram à conclusão de que essa é uma via em que, com a justiça, se alcança a realização dela. Então, eles têm, sim, aberto essa frente conciliatória e estão cada vez mais unidos nesse sentido. O novo Código de Processo Civil chega aí como um incentivo para a questão da mediação e da conciliação. Sim, o Código de Processo Civil foi fundamental para a consolidação dessa mentalidade, sabe? Porque a Lei dos Juizados Especiais, que é de 2001, que foi uma lei precursora da conciliação, já previa as audiências de conciliação. Só que os procuradores federais havia um receio muito grande deles de formalizarem esse acordo. Uns foram mais desbravadores, mas havia ainda uma grande resistência. Chega a ser até uma questão cultural, né? Eu acho que era uma questão cultural. E hoje, com o Código de Processo Civil, institucionalizando, né, a conciliação, essa resistência não mais existe. É um avanço aí, né? É um avanço significativo no direito processual brasileiro, sendo que você vê que em outros países essa prática já é utilizada há muito tempo. A AJUF completou 44 anos. Como é que a senhora avalia o trabalho de associações, entidades de classe como a AJUF aí para incentivar, né, dar um amparo para os magistrados federais? Olha, a AJUF, na pessoa do Dr. Roberto Veloso, tem feito um belíssimo trabalho, não só de incentivar, de capacitar os magistrados, mas também um trabalho institucional, né? O Dr. Roberto Veloso tem agregado muito os magistrados, nessa parte, inclusive, da conciliação, tem realizado fóruns institucionais. Desembargadora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço a oportunidade de ter participado do programa Justiça para Todos, esperando que tenha conseguido transmitir algumas informações úteis ao nosso povo brasileiro, né? Dizendo que nosso site www.trf1.jus.br, aquelas pessoas que têm alguma demanda podem mandar e-mails para o nosso site, e principalmente da COGEF, que é a Coordenação de Juizados Especiais Federais, que nós teremos um imenso prazer em responder. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/TV AJUF.
Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.